Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando, hein? Chegando pro segunda bola, aquele bate-papo de segunda com o resumo da rodada do Campeonato Brasileiro, a sexta rodada que fez mais uma vítima, dessa vez Fábio Carille, que não é mais técnico do Vasco. Né? Se esperasse mais um pouquinho, talvez o Corinthians ia atrás dele, né? Tem essa. Mas vamos lá, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, é muito importante para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe e comente o que você está achando dos conteúdos que eu estou fazendo por aqui, beleza? Ah, e não se esqueça também de me seguir lá nas redes sociais, @fala Pedro Reis. Fechou? Então bora lá, bora falar da sexta rodada do Brasileirão, que começou no sábado com o Internacional 3, Juventude 1. Recital de Alan Patrick, hein? Três assistências do craque do Internacional. Passou da hora já, né, de ele ter uma chance na seleção. Eu acho que o estilo de jogo do Alan Patrick não é um estilo de jogo para um futebol tão dinâmico que está se tornando um futebol de seleções, futebol de muito jogo direto e tal. Só que ele é uma alternativa, ele é o diferente. Entre é, ter um cara desse e não ter como possibilidade de jogo, como mudança de estilo de jogo, é necessário ter. Então, cada dia que passa é preciso mais se debater e se falar em Alan Patrick na seleção. Não dá mais pra gente esperar que vá cair do céu um meio-campista talentoso, com visão de jogo, que pifa o centroavante dos tempos dos anos 80, que isso não tem mais. Tem o Alan Patrick. Por que não? 3-1. Os gols do Inter foram marcados pelo o Vitor Gabriel e o Borré. O Juventude fez com o Emerson. O Juventude abriu o placar e o Inter conseguiu a virada com as três assistências do Alan Patrick. E ainda no sábado, cara, eu vi um melhor momento desse jogo aqui que deve ter dado uns 15 minutos. Mirassol 2, Atlético Mineiro também 2. Uma trocação direta. Cara, que jogaço foi isso aí. Não assisti o jogo, confesso, mas vi os melhores momentos e deve ter sido um jogo muito legal de assistir. Mirassol e Atlético Mineiro. O Mirassol vai fazendo seu papel, tô avisando. Vamos esperar até o fim do ano para ver, mas de pouco em pouco, de ponto em ponto, esse time do Mirassol vai conseguindo se manter na Série A desse jeito. O Mirassol abriu com o Edson Carioca, o Rony e o Hulk fizeram os gols do Galo e no finalzinho, praticamente na última bola, o Reinaldo empatou para o Mirassol. Olha só, 20 chutes do Mirassol a gol contra 17 do Atlético. Lembra que eu falei que foi uma trocação? 6-6 em chutes dentro do gol, sendo que desses chutes, dois de cada lado entraram. O Galo teve mais posse de bola, isso nos melhores momentos deu para ver. O Mirassol é um time que acelera muito e tem muito chute de fora da área. Então, obviamente, vai jogar na maioria das vezes buscando contra-ataque, até porque é um time menor, estreia na Série A e tudo mais, tem esses percalços mesmo para percorrer. E mais, ele tem que entender o seu papel, o seu tamanho ali. Se manter na Série A é o objetivo. Tá ponto a ponto, como eu disse. O Atlético Mineiro, por sua vez, merecia. É, merecia não, mas precisa estar numa colocação melhor nesse Brasileirão. Eu vou passar a tabela no finalzinho, tá? Fica aí para você ver como que tá a tabela do Brasileiro. Mas é isso, o Atlético tem elenco, tem time, tem treinador de ponta, né? Considerado de ponta, que é o Cuca. E precisa melhorar, cara. Precisa melhorar a defesa, principalmente, mas precisa ganhar jogos como o jogo de ontem, como o jogo contra de ontem, no sábado, né? Eu tô gravando aqui na madrugada de domingo para segunda, mas precisa ganhar esse jogo. Jogo contra Mirassol, independente se for dentro ou fora de casa, por mais que tenha dificuldade, que o Mirassol não é um time ruim, precisa ganhar. Se quiser brigar pelo topo, pelo título, por uma vaga em Libertadores, tem que estar ganhando esses jogos. Também no sábado, Ceará 1, São Paulo também 1. O Ceará marcou com o Pedro Henrique, ele mesmo, e o Juan Francisco fez para o São Paulo. Eu vi os melhores momentos desse jogo no sábado à noite. E eu assisti um pedacinho, mas um pedacinho bem pequeno.
o torcedor de São Paulo pega muito no pé do Zubeldia, né? E esse já é o 12º jogo em sequência. O Zubeldia só tem uma derrota, tá? Que é a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Empata muito? De fato, empata muito. Mas é líder da chave na Libertadores e vem fazendo um Campeonato Brasileiro justo. O importante para times como São Paulo, que não tem um elenco tão grande, que está sofrendo com as lesões dos seus principais jogadores, é, está nas últimas 10 rodadas brigando por vaga em Libertadores e vendo o que vai acontecer. É um G6 que vira G7, que vira G8, que pode virar G9. Então, para o São Paulo é isso. E o Ceará, do Léo Condé, compete, e compete bastante na Série A até aqui. Um jogo que o empate pelas estatísticas, ó, o São Paulo atacou mais, teve mais chutes a gols, teve mais chances claras de gols. O São Paulo talvez merecia levar a melhor sorte, mas como não assisti o jogo por inteiro, preferi não comentar. No sábado, inclusive, eu comentei um jogo do São Paulo. São Paulo Sub-20 jogou contra o Grêmio Prudente. Eu fiz o comentário para a TV do Grêmio Prudente. Bastante São Paulino acompanhando a gente por lá. Foi bem bacana. Esse jogo que eu comentei. Quem disse que eu não comentei jogo do São Paulo esse fim de semana? Tivemos Sport e Fortaleza, o jogo da polêmica. E isso no sábado também, jogo 0-0. E que, de fato, o que marcou esse jogo foi a polêmica da bola ter entrado ou não naquele chute do Fortaleza contra o Vitória. Para mim é claro que a bola entra, mas aí eu vou entrar em um outro ponto. Quando o Brasil sediou a Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil, a FIFA instalou nos estádios, dos 12 estádios da Copa, o sistema de gol não gol, aquele sistema que apita no relógio do juiz. E essa instalação a FIFA deixaria aqui no Brasil e o Brasil, a CBF, teria um custo a mais para instalar em outros estádios e com o tempo instalar na maioria dos estádios dos times da Série A. Eu lembro muito bem na época que eram 500 mil reais que a CBF não quis pagar e pediu dos clubes, e naquele momento os clubes não quiseram fazer a vaquinha, não acharam necessário. Isso talvez hoje o sistema custe um pouco mais e tudo mais. Mas cara, você tinha ali praticamente mais da metade dos estádios equipados com o sistema do gol não gol. Em 2014, era para o Campeonato Brasileiro estar no mesmo nível dos campeonatos principais do mundo, Champions League, que começou com isso, Bundesliga, Premier League. E aí, se passaram 11 anos. E o que era para ter em 2014 no Brasileirão, não tem ainda. É bizarro, cara, bizarro. E é bizarro saber que, como eu já disse aqui no canal, tem um vídeo que eu explico isso, porque eu não critico mais a arbitragem, porque todos os clubes são coniventes com isso. Eles batem palma para a CBF, para o Edinaldo Rodrigues, eles não, de certa forma, não se rebelam contra isso. Fazer o quê? Eles são partes do sistema, como o árbitro é. Então não tem por que o jogador se espernear, o diretor se espernear, quem quer que seja se espernear. Todos eles fazem parte desse sistema. Até o torcedor muitas vezes também, que bate palma para dirigente, sendo que o dirigente está batendo palma para quem não quer ver o futebol brasileiro melhorar. Enfim. Ainda no sábado, Botafogo 2, Fluminense 0. Cara, que atropelo do Botafogo, né? O Fluminense vai reclamar de um outro lance de arbitragem. Teve um lance no Arias que, cara, eu até achei pênalti. Aquele pênalti que dá para marcar e dá para não marcar. O árbitro optou por não marcar. Ele até acreditou no VAR, nem foi ver. O VAR já deu o papo para ele que não seria pênalti. O Botafogo fez com o Vitinho e com o Savarino já no finalzinho. 2-0, um jogo em que o Fluminense teve as melhores o Botafogo, perdão, teve as melhores oportunidades. Venceu o 8º jogo consecutivo contra o Fluminense. É uma freguesia gigante e bem ao estilo do Renato Paiva, né? Menos posse de bola e acelero do meio campo para frente. Os 2 gols saíram dessa forma.
Jogada trabalhada pelo lado direito, a bola cai na linha de fundo, cruza para trás, o Vitinho, pá, 1-0 no primeiro tempo. E no finalzinho o Savarino da mesma forma. Um passe errado se transforma num contra-ataque, o Savarino finaliza para o 2-0. O Botafogo chutou 15 vezes ao gol, olha esse dado. O Fluminense teve 61% de posse de bola, o Botafogo chutou 15 vezes ao gol, o Fluminense só 8, praticamente o dobro. Que acertaram o gol, que obrigaram a defesa. O Fábio fez uma baita partida. Pelos melhores momentos dá pra ver que o Fábio salvou o Fluminense de não tomar uma goleada. Foram 7 chutes a gols do Botafogo contra só um do Fluminense. E o Fluminense que poupou titulares no meio da semana na Sul-Americana. O Renato Gaúcho nem viajou com o time, falando que precisava melhorar, acertar algumas coisas. Tomou uma taca gigante do Fogão. Repito, oitavo jogo seguido que o Botafogo vence o Fluminense. Que freguesia gigante é essa? Lá no Rio de Janeiro, no RJ. Aí hoje, também no Rio de Janeiro, Flamengo e Corinthians abriram os jogos do domingo. Foi um atropelo, né? Um amasso. No meu último vídeo aqui falo da situação do Corinthians. Foi um amasso. Flamengo extremamente superior, extremamente organizado. Um time que no primeiro tempo, praticamente no primeiro terço do jogo, já sabia o que queria, já tinha vantagem. E um Corinthians completamente sem intensidade, mal escalado. E não dá para culpar o Orlando, ele tá botando a cara lá a tapa. Mas um Corinthians mal escalado, sem intensidade, sem força para marcar o Flamengo. Você viu, parecia que o time estava em outra rotação, o Flamengo voando, o Corinthians jogando mais um jogo, parecia um jogo treino do Corinthians. Meio assustador. Não vejo esperança que o Dorival vai mudar esse tipo de coisa. Acho que a vida curta do Dorival no Corinthians. Já o Flamengo vai brigar para ser campeão, é líder. Eu vou passar a tabela daqui a pouco. Vitória e Grêmio, empate em 1-1. Mano Menezes à frente do Grêmio, agora tem Felipão como coordenador técnico. Pode ser uma dupla legal, hein? Pro torcedor gremista, time mais copeiro que esse, impossível. Com o Felipão de coordenador e o Mano de treinador, pô, é Copa, Copa e Copa, né? Tem que copar de alguma forma. Mas ainda é um time bem instável e inseguro, na minha opinião. O jogo foi 1-1. O Grêmio marcou com o Gemerson. Um vacilo da defesa do Vitória. Vou até ver. Foi o Claudinho, cara. Ele ficou plantado dentro do gol praticamente na segunda bola do escanteio. Vem o escanteio, o jogador do Grêmio cabeceia para dentro, o Gemerson tá sozinho no segundo pau. E o Claudinho praticamente grudado na trave dentro da pequena área, dando condição para todo mundo. Achei até meio bizarro o lance de Vitória e Grêmio. Carlinhos, ele mesmo, aquele ex-Corinthians, ex-Flamengo, ex-Nova Iguaçu, descontou não, empatou o jogo pro Vitória. O Vitória vai remando para sair do buraco nessa Série A. O Palmeiras, hein? O Palmeiras jogou contra o Bahia em casa, perdeu com um gol na última bola praticamente. O gol do Bahia foi marcado pelo Kaique, ele mesmo. E foi um jogo muito bom do Palmeiras, cara. Isso que é o mais surpreendente. O Palmeiras foi muito superior ao Bahia. Só que a gente não pode deixar de falar do time que ganhou o jogo. Por mais que o Palmeiras tenha dado 21 finalizações a gol, que tenha tido bastante chances claras, que acabou o jogo com Paulinho, Estevão, Flaco, Vitor Roque, perdeu muitas chances de abrir o placar, de vencer o jogo. O Bahia numa bola do Kaique, numa tabelinha com o Cauli, pluf, fez o gol e saiu merecido da vitória. Esse time do Rogério Ceni, se eu não me engano, é o 32º ou 33º jogo no ano. Tá usando bem o elenco. O Kaique que marcou o gol é um exemplo disso, não é nenhum titular absoluto. O Cauli também não é titular absoluto, mas eles são parte de um elenco muito bom que o Bahia montou para essa temporada. E é merecedor. O Bahia vai fazendo seu papel, líder do grupo na Libertadores, vem bem no Campeonato Brasileiro, mesmo com toda a dificuldade de calendário. Olho nesse Bahia, cara. Olho nesse Bahia. O Rogério, pra mim, é o melhor técnico brasileiro do mercado. E digo mais, cara. Eu sou um defensor enorme do Rogério na seleção brasileira. Pra mim, seria ele.
mesmo sendo Guardiola, Ancelotti, quem quer que fosse. Para mim tinha que ser o técnico brasileiro e ser o Rogério Ceni, técnico da seleção. Hoje, ou melhor dizendo, ontem, né? Que eu tô gravando esse vídeo de madrugada, Cruzeiro 1, Vasco 0. Dudu causando polêmica, que é o papel dele no futebol desde 2018, 19 ali, ele causa mais polêmica do que joga. Gabigol no banco, que desde do ano retrasado também causa mais polêmica do que joga. O Cruzeiro ganhou de 1 a 0 com o gol do Christian, que quietinho, quietinho, vai ganhando espaço, vai dando é, a combatividade, a intensidade que esse time do Cruzeiro precisa e vai ajudando o Zerão da Massa. O Zerão da Massa, torcedor do Cruzeiro, vai me matar com isso, mas o Cruzeiro o Cruzeiro a somar pontos nesse Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que para mim vai ser o maior flop do ano. Toda rodada eu vou repetir isso. Vai ser uma vitória, um empate, uma derrota o campeonato inteiro. A gente vai achar agora vai o Cruzeiro e não vai. Mas o time está sendo mais competitivo com o Leonardo Jardim sem usar os medalhões, né? Com os cascudinhos. O Vasco que demitiu o Fábio Carille depois do jogo. A situação do Vasco não é boa. É, resta saber quem que vai treinar esse time. Vasco é um dos grandes que é candidato a cair, viu? Um dos grandes. Tem outro grande que também jogou nesse domingo, que também, se não abrir o olho, é ladeira abaixo. E o Cássio, né? Destaque pro Cássio que saiu do jogo emocionado. Eu sou muito fã do Cássio, cara. Muito fã mesmo. Não por ser corintiano, mas eu acho que é um cara que tem uma história de superação de vida gigante. O Vitor Bobato, que é um inscrito aqui do canal, ele vai dizer melhor, porque ele leu o livro do Cássio umas 48 vezes. E toda vez que eu vejo ele, ele fala: Mas tu já viu a história do Cássio? E é uma história de fato de superação de alguém que saiu do nada, com diversos traumas na vida, para ser o maior goleiro da história do Corinthians, campeão de tudo, para jogar a Copa do Mundo, para ser cada vez mais importante para esse Cruzeiro. Hoje ele se emocionou após a partida, né? A gente vê a imagem do jogador como um super-herói, mas os caras que estão lá são seres humanos e é o funil do funil do funil, né? Elite da elite da elite dos jogadores brasileiros estão jogando a Série A. Não é para qualquer um não, nem na parte técnica, nem na parte física, principalmente na parte mental. A gente não tem ideia do que esses caras passam para estar lá. E para fechar, Santos e Bragantino. Esse é o outro grande que eu falei que se não abrir o olho vai jogar a Série B em 2026, que é o Santos. Derrota para o time de Bragança Paulista, quarta vitória seguida do Red Bull. Marca esse nome, tá? Fernando Seabra. Eu não vou repetir, porque para mim já é batido que o Seabra é bom, então nem vou falar nada. Eu apostava no Bragantino brigando para não cair, e olha, rodada após rodada e jogo a jogo, Seabra após Seabra, eles estão me convencendo que é um time que vai brigar da metade para cima da tabela. E o Sacha, hein? Que fenômeno é o Sacha? Todo ano você vai pegar nos artilheiros, os principais, os 10 maiores artilheiros do ano. Acho que desde 2015, 16 o Sacha vai estar lá. Pode apostar, cara. Jogando de ponta, de meia, de falso 9, de centroavante, ele vai estar lá. Muito bom jogador, sou muito fã do Sacha. Acho que joga muita bola. E encaixou nesse Red Bull. Ano passado foi importantíssimo para o Red Bull não cair. E esse ano já está empilhando gols nesse Brasileirão. O Red Bull abriu 2 a 0. O La Quinta fez o gol praticamente ali no finzinho já, 83, né? Entrando no quase chegando nos 40 minutos. E o David Washington descontou nos acréscimos, fez o 2 a 1. O Santos sem Neymar e com esse elenco, cuidado, tá? A chance para cair é enorme. E é isso, fechamos a rodada. Vamos passar a classificação aqui no Segunda Bola. Enquanto eu tô pegando a classificação, você se inscreve, tá? Se você ficou até agora, se inscreve aqui no canal, me ajuda a alcançar mais pessoas. Classificação do Brasileiro: Flamengo líder com 14 pontos, com 13 pontos Palmeiras em segundo, Red Bull em terceiro,
10 pontos para Cruzeiro e Fluminense. Sexta colocação com 9 pontos o Internacional, sétimo o Bahia também 9, oitavo o Botafogo tem 8, nono o Ceará tem 8, São Paulo é o décimo tem 8. O São Paulo ainda não perdeu no campeonato, só o São Paulo e o Flamengo estão invictos. A diferença é que o São Paulo empatou 5 vezes e o Flamengo empatou só 2. O São Paulo invicto, tá? Empata muito, mas está invicto. Só tem uma vitória. O Vasco é o 11º com 7 pontos, Corinthians tem 7, Juventude também 7, Mirassol também 7, isso do 11º ao 14º. 15ª colocação para o Fortaleza, que não vem em boa temporada, o Lion. Fortaleza é o 15º, Vitória o 16º também 6 pontos. Na zona do rebaixamento, Atlético Mineiro tem 6, Grêmio 18º com 5, Santos 19º com 4, o Sport com 2 pontos apenas é o Lanterninha. Meio de semana tem Copa do Brasil. Vou passar os artilheiros aqui. O Arrascaeta, artilheiro do campeonato, tem 5 gols. Verratti e Pedro na sequência com 4. O Alan Patrick com as 3 assistências de sábado é o líder de assistências junto com o Arrascaeta e Luciano Juba. O Arrasquen já tem 8 participações diretas em gols em só 6 jogos disputados. Vai aos poucos já vai vendo aí o Arrascaeta craque do Brasileirão. E olha, 3 grandes, hein? 3 grandes na zona do rebaixamento. Esse ano pelo menos um deles cai. E uma coisa que eu queria ver, qual desses times trocaram técnicos esse ano e vamos ver qual que é a situação deles. O Fluminense trocou de técnico, saiu o Mano, veio o Renato. É o quinto. O Botafogo já é um trabalho mais consolidado. O Léo Condé também. Zubeldia, o Vasco, 11º. Corinthians, 12º. Grêmio, 18º. Santos, 19º. Cara, são 5 trocas, né, nesse Brasileirão. O que trocou antes, a gente já percebe que não tem nenhuma. O que trocou antes foi o Fluminense, né, que até agora foi o que teve melhores resultados com o Renato Gaúcho. Mas é aquilo, é estatístico. Isso não é coisa da minha cabeça, é estatístico. De 5 a 7 jogos, os times tendem a sair vitoriosos quando troca treinador, porque muda com o elenco, muda animicamente o time, muda uma outra peça que estava faltando, é um estímulo a mais para quem vem do banco, aumenta a competição dentro do elenco e consequentemente melhora o rendimento. Depois tende a ficar do mesmo jeito que estava com o técnico anterior. O Fluminense a gente já está vendo isso, não é porque perdeu para o Botafogo, mas você vai ver o Fluminense uma queda e vai manter o que era com o Mano. Corinthians a mesma coisa. A gente não viu a estreia do Dorival ainda, mas já passou 3 jogos, né? Já foi 2 vitórias do Orlando e uma e agora essa derrota contra o Flamengo. Vai ter um pico, vai subir e depois vai se manter na mesma. Isso é estatístico, né? Essas grandes mudanças de treinador só acontece quando chega um trabalho assim de um cara que é muito superior ao que veio, ao que foi demitido. Então, até agora não teve nenhuma troca para esse nível, né? Esperar para ver o que vai acontecer nos próximos jogos. Próxima rodada do Brasileiro vai ser no fim de semana. Vou passar rapidinho. Começa na sexta com São Paulo e Fortaleza. Sábado, Ceará e Vitória. Corinthians e Inter. Fluminense e Sport. Bahia e Botafogo. E aí no domingo, Grêmio e Santos. Vasco e Palmeiras. Cruzeiro e Flamengo. Bragantino e Mirassol. Ó que jogo massa de assistir no Brasileirão. De verdade, viu? Assista que você vai ver muito mais conceito, um jogo muito melhor do que assistir Corinthians e Inter, por exemplo, ou Fluminense e Sport. Pode ter certeza disso. E fechando na segunda-feira, tem Juventude e Atlético Mineiro, 2 jogos na segunda. Vai entender por quê, né? Bragantino e Mirassol às 19 horas, Juventude e Atlético Mineiro às 20 horas. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e esse foi o Segunda Bola de hoje. E fico por aqui.
Cansado, mas estou vivo, hein? Um abraço.